NFL Etc. 206, terça-feira, 5 de novembro de 2024. Eu sou o Ticas e, como todos nós sabemos, hoje é aquela data decisiva para o futuro da sociedade americana e que, obviamente, também interfere diretamente nas relações e na qualidade de vida da gente aqui no Brasil. Sim, eu tô falando da trade deadline da NFL. A eleição presidencial a gente não tá nem aí, né, olha? Hoje só vai ter jornalista aqui nesse podcast, em virtude das últimas críticas sucessivas e infundadas de um certo integrante deste podcast sobre o trabalho corretíssimo da imprensa. Então a nossa corregedoria, aliada ao nosso setor de compliance, decidiu pela suspensão do Magal por um episódio. Vamos ver se dessa vez pelo menos ele aprende a lição, né, olha? Então chega mais, a gente piscou e metade da temporada regular já passou. É triste, mas é verdade, né, meu amigo? É verdade, e eu tô aqui reparando que fazem 2 meses amanhã do que a NFL esteve no Brasil. Passa muito rápido o tempo, mas e você fique despreocupado, o Magal não apostou não, né? Pelo menos eu não apostou que eu saiba, né? Vai que aí alguém tá sabendo de alguma coisa, porque essas coisas podem voltar para te assombrar, visto que o Bruno Henrique, por exemplo, do Flamengo, está sendo assombrado por uma aposta lá do ano passado, que inclusive já tinha sido declarado inocente. Né? Inocente. Fique claro que o NFL Etc. passa o pano, tá? BH, inocente. Prossiga. Não, então, mas é isso, né, o Ticas? É o seguinte, se ele tivesse apostado, se o Magal tivesse apostado, a suspensão era eterna, né? Aqui é tipo a NFL, apostou, a gente... Tô brincando, não é não. A gente realmente é muito mais grave se ele tivesse feito alguma coisa mais grave, tipo agredir jornalista. Por enquanto, só verbalmente. Aí é um episódio de suspensão. Depois, se ele resolver nos agredir fisicamente, nós vamos estudar o caso, né? É uma geladeira merecida. Eu sei que os apelos virão pela ausência do Magal, mas eu acho que faz parte, né? Aquele puxãozinho de orelha para ele não ficar... Porque imprensa canalha, imprensa não sei o que lá, é bom pra aprender. Ó, a família NFL Etc. Diretoria aumentou mais um pouquinho. Damos as boas-vindas agora ao nosso mais novo apoiador, direto da Califa. Será que ele vota? Ele deve estar envolvido lá com as eleições mesmo. Nosso João Henrique, torcedor do 49ers, já foi muito bem recebido no nosso grupo. Todo mundo destilando ranço contra o time dele, mas ele levou numa boa. Mais um aí nos apoiando mensalmente, nos dando aquela moral, a gente agradece e deseja muito boas-vindas ao nosso mais novo apoiador, o João Henrique. Estamos junto, hein? E falando nos nossos apoiadores maravilhosos, quem já marca presença aqui é quem? Nosso Flávio Escolástico chegou cedo, já dando seu boa noite. Fernando Pedrotti, nosso Ticketmaster. Vamos, que já passamos da metade da temporada. É triste, mas é verdade, infelizmente é isso aí. Nosso Bruno Real, passando para deixar aquele abraço maroto, ouvirei amanhã o podcast inteiro, nosso Bruno Real, ele que está empolgadíssimo com a gestão Drake May no comando do ataque do seu New England Patriots. O nosso Routine Thunder Up, falando que o Eric da Costa é um vagabundo. É isso, indignação válida do torcedor. Bruno Henrique é galo, desde sempre. Inclusive, os amigos do podcast torcem para qual time. Aqui somos 3 flamenguistas ao vivaço, Routine. E ele tá reclamando aí das movimentações do GM do Ravens. Daqui a pouco a gente vai entrar nas movimentações dessa trade deadline. Fabiano Bispo, nosso bispão, dando seu boa noite, deixando o like. Valeu. Ganhou, hein, bispão? Luiz Vitorino, que eu não sei quem é, dizendo censurado, não sei quem é, mas a gente agradece a presença e manda um abraço. O Elton Ferreira está sem o celular, mas arranjou um perfil para comentar. Protejam o Magal. E rapaz, quem que é o Elton Ferreira que arrumou o celular e estava sem o celular para comentar? A gente agradece, valeu pelo comentário assim mesmo. E o nosso Andrew Zanforlin, ele tá todo, hein? Fala, meus nobres, passando aqui para deixar aquele like e assistir depois. E para dizer que o Carolina Panthers é colossal. Abraços. Às vezes a gente precisa de muito pouco para ser feliz, né, olha? Às vezes só uma vitória já deixa o humor melhor, a semana passa mais tranquila. E ainda vem um Patriots pela frente. O Zanforini tá com tudo, rapaz. Imagina engatar duas vitórias essa semana. É um Giants na Alemanha. Pode ser. Dá no mesmo, né? O argumento é o mesmo. Aqui pelo Instagram, aqui que chega junto ao nosso Jorge McLovin e o nosso Frasearte também está na área. Então vamos que vamos trabalhar no seguinte esquema. Hoje headlines pra gente dar aquela passada das últimas movimentações dessa trade deadline. Depois vamos de roletão com o nosso recap da semana 9. Na sequência tem o Treta na TL. Pra fechar, olhamos pra semana 10 com o nosso Palpite Cetra.
uma trade deadline meio meia bomba, né, Wally? Não teve nada muito bombástico, até porque as grandes movimentações, aquelas dos wide receivers que vieram todas meio numa sequência, Davante Adams pro Jets, o Amari Cooper pro Bills, isso veio tudo muito seguido ali numa semana ou no máximo no espaço de 10 dias, e aí para trade deadline mesmo, pro fechamento da janela, acabou ficando meio morno. Mas o que tivemos hoje, para começar? Os Lions finalmente reforçaram a sua linha depois da ausência por lesão do Aiden Hutchinson, foram atrás do Zadarius Smith, no Browns, que também já largaram mão dessa temporada, e aí é aquela troca que é meio troco de bala, é tudo movimentação que na prática é elas por elas, né? Troco do pão, troco de batata, nem sei qual que é a expressão. Olha só, Zadarius Smith, mais uma sétima de 2026 pro Lions. Sim. Troca de uma quinta de 2025 e uma sexta de 2026 pro Browns. Então, essas trocas a gente vai ficando meio perdido. Vamos nem entrar nesse mérito aqui, não. Né? O importante é que reforçaram mais ainda nessa campanha aí que o pessoal tá com expectativa de Super Bowl. Numa troca dessas, né, o Ticas, o que conta mesmo é o contrato, né? É o contrato do Zadarius Smith, vai pro Lions, né? E ele sai do Browns, que provavelmente já tinha ele como pesado, né? O Smith já não é mais um garoto, já não é mais um cara dominante, por exemplo, na posição, mas acrescenta profundidade ao Lions, que estava precisando, porque o Aiden Hutchinson, a principal estrela da linha deles, acabou se contundindo. Acho que vai ajudar, mas vai entrar na rotação. Acho que não é um cara para ser titular absoluto, por conta da experiência e pela idade até. Eles devem dar uma poupada nele, porque o Lions, a essa altura, já tem a certeza de que vai jogar um playoff, né? Então, você dá uma poupada para poder gastar esse cara que é mais experiente, que tem uma gasolina no tanque ainda, para chegar e jogar nos playoffs. Eu fiquei muito... vamos supor, não é surpresa, mas eu fiquei muito curioso em saber por que eles, já que eles foram no Browns, porque eles não foram atrás do Myles Garrett, né? Aí isso aí vai entrar conta de contrato, vai entrar o Browns mesmo não querendo trocar um cara tão simbólico quanto o Garrett para poder não falar que tá tancando. Então, esses meandros da NFL, às vezes a gente não tem todas as informações, mas claramente o Browns dando tchau para a temporada e vamos com quem a gente tem, e o Lions querendo se reforçar porque tem esperança de playoff, e o Smith vai jogar um playoff, né? Eu tive essa discussão com o nosso Bruno Real, lá no NFL de Certa Diretoria mais cedo. Inclusive, o nosso novo apoiador, João Henrique, chegou aqui direto da Califórnia, perguntando se chegou muito atrasado. Claro que não, mas deixou o like pra gente, a gente já mandou aquele abraço e manda de novo. Valeu pela moral, queridão. Então a gente estava discutindo mais cedo lá no NFL de Certa Diretoria, justamente o porquê de não ter ido no Myles Garrett. E aí é onde eu acho que o próprio time, ele passa a ser menos pragmático. Por quê? Porque o Myles Garrett não é só o que ele representa dentro de campo, não é só o salário, o peso no cap, é uma das identidades, uma das caras do time do Browns, o que ele representa comercialmente também para a torcida. Então acho que nesse ponto entram outras variáveis. E quando você vê também o que você compromete de pique para tocar pelos Zadarius Smith, para você reforçar uma linha que não sofreu tanto com a ausência do Hutchinson, pode estar pior, mas não está significando derrotas. O Lions continua vencendo semana a semana. Eu acho que é uma coisa mais pragmática mesmo, que faz mais sentido. É muito difícil você pensar num cara. No caso do Browns hoje, eu acho que é só o Myles Garrett e o Nick Chubb. Não acho que tem um outro jogador tão identificado assim, que carregue a torcida, que mantenha essa figura de identidade do time. Aí é mais complicado mesmo, né? Tem que ser mais um jogador de rotação, uma coisa para reforçar o elenco e que saia barato. Eu acho que fez bem o Lions só de não ficar sem levar ninguém. É verdade. Próximo da lista, e aí agora é o fim de uma era. Marshawn Lattimore não vai se estapear com o Mike Evans 2 vezes por ano a partir de agora. Foi trocado do Saints para o Commanders, e o Commanders, que entrou meio sem a gente saber o que esperar, se reforça ainda no fechamento da janela. Pelo visto, eles estão querendo coisas grandes, né, Olha? Isso, e o Lattimore é alguém que esse vai entrar para ser titular absoluto e vai dominar a posição lá na secundária do Commanders, que é um dos pontos fracos desse time que acabou se ajustando muito por conta do Jayden Daniels, mas também porque uma defesa já vem sólida. A defesa do Washington era boa, a gente falava, mas o problema é que você não consegue ficar em campo, quase 45 minutos durante uma partida de futebol americano. E aí, com esse alívio que o ataque passou a dar e essa esperança de vitórias, você arrumando a secundária, você
como é que fala? Tem mais campo para que você ajuste as suas jogadas defensivas, pressione os quarterbacks adversários e não tome a big play, né? Porque o negócio do Lattimore é esse. Ele é o cara que marca o wide receiver 1, Mike Evans que eu diga, sempre para poder puxar aquela conversinha bacana no pé do ouvido. Tudo bem, o negócio lá com o Evans era mais pessoal do que até na marcação em si, porque em outros times da própria divisão, o Lattimore não fazia tanto. Ele detestava mesmo o Evans. Mas ele é esse cara experiente para poder fazer o famoso cobertor, né? Pegar o wide receiver 1 do outro lado e aí garantir que ele não vá receber bolas, ou que se receba bolas, sejam bolas completamente fora da caixa. Né? E é engraçado, lá no Treta a gente vai falar um pouquinho sobre o Commanders como destino de trades, e no caso do Marshawn Lattimore, tiveram algumas declarações que a gente não sabe se são propositais, ou se é aquela coisa que alguém ouve o rumor e posta, mas veio durante as últimas 2 semanas a gente vendo. O Saints não está interessado em trocar nem o Lattimore nem o Alvin Kamara. Estão recebendo ligações, não estão interessados. Aí chega no dia da trade deadline, Marshawn Lattimore no Commanders. Então, é um jogo, né? Aquela politicagem, tem blefe, tem de tudo, e a gente vai só esperando para ver o que acontece. No caso do Lattimore, mudou de casa para um time muito melhor, né? Aí você vê que o cara, igual a gente comentou do Deontay Johnson, do Panthers pro Ravens na semana passada, é um cara que revigora a sua temporada, que já estava meio perdida, e vai para um time contender com expectativas de mais longe. E não tem que aguentar aquela mala do Cameron Jordan mais. Nossa, que mala, hein? Caramba. Outro que se movimentou legal, se reforçou legal, já está na liderança da sua divisão e que foi para dentro, não ficou parado. Os Steelers foram atrás do Mike Williams, que a gente já imaginou que estaria com os dias contados, mesmo antes do Davante Adams, e ainda mais depois que o Davante Adams foi pro Jets, por conta daquela corneta pública do Aaron Rodgers, depois daquele jogo em que ele dropou bola, e ainda foram atrás do linebacker do Packers, o Preston Smith. Esse move eu vi uma galera do Packers reclamando, não achando legal essa movimentação, que é um jogador que pode fazer falta aí no decorrer da temporada. Por quê? Porque também não foi aquela troca por uma pique alta, uma coisa que vai fazer muito sentido lá na frente, não. Você está se reforçando em picks, mas você está perdendo um bom jogador, identificado também até certo ponto com a defesa do Packers, e os Steelers se reforçando aí para manter essa liderança e tentar ir longe também, olha. É verdade. E aí, me atendo um pouquinho mais só ao Preston Smith, ele já não estava com tanto espaço, na verdade, em Green Bay, o Ticas. Ele era o titular, mas a rotação de Green Bay da linha, ela tá com muito calor, cara. E a calorada que chegou, e é uma galera forte e é rápida, consegue pressionar o quarterback bastante, e aí o Smith acabou perdendo um pouco de espaço, naturalmente, porque ele é um cara mais veterano. Acho que vai fazer bastante diferença lá para os Steelers, porque os Steelers aí com 2 para poder colocar pressão. O Smith é um bom cara indo atrás do quarterback. E aí com o TJ Watt do outro lado, aí, meu querido, você começa a conversar com o fato de que você vai chegar no quarterback toda hora, porque não tem como. Gente, é numérico, assim, é número, não adianta. Se você conseguir pressionar dos 2 lados da linha, uma hora os gordinhos da OL vão ter que decidir quem eles param. Ou é o TJ ou é o Smith. Então, quanto mais gente eles tiverem por ali, mais o estilo de jogo do Steelers é favorável, né? Porque é um time que sempre teve uma defesa muito, muito consistente. E agora, com o Russell Wilson parecendo, ainda não joga tudo que ele jogou por lá, não, mas parecendo que vai virar o Russell Wilson de Seattle ao invés do Russell Wilson do Broncos, então eles têm uma certa esperança de fazer o playoff, não só com o 9-8 habitual do nosso querido Omar Epps genérico, mas o Mike Tomlin pode levar esse time aí de novo a, pelo menos, buscar um título de divisão. Acho que é muito difícil fazer uma corrida para o Super Bowl, mas o Steelers mostrou que, mesmo cambaleante, tendo que trocar de quarterback no meio da primeira metade da temporada, acabou sendo consistente. Nosso Anderson Brown chega no chat dizendo que, infelizmente, o Steelers é competente. É competente para ficar naquele 9-8. Esse ano tá melhor. Esse ano é difícil ganhar só isso.
mas eu não tenho expectativa deles passarem muito além do primeiro round dos playoffs, não. Estão fazendo a parte deles. Competência é isso. Você não fica dando all-in de qualquer jeito, você se reforça e vê no que vai dar com uma gestão muito estável, que é a dos Steelers. Né? Só para falar do Mike Williams, não falar que eu não falei do Mike Williams, cara, o que aconteceu com ele lá no Jets foi meio como é que fala? O chá de trombeta batendo no Aaron Rodgers, né? É claro que você não pode queimar um recebedor assim, gente. O Mike Williams é competente, é um cara que tem dificuldade de ficar saudável. A gente sabe da sequência de lesões dele em múltiplas temporadas. Mas é um cara que é competente, um cara que recebe bolas decisivas e que acho que vai agregar muito jogando com o Pickens, né? O Pickens do outro lado, tirando um pouco da pressão dele, não fazendo com que ele tenha que alucinadamente correr essas rotas mais profundas. Eu acho que pode até como funcionar lá no estilo. Tá faltando um 2 confiável, realmente. Exato. E ele pode ser esse cara, se ficar saudável e se adaptar também, né? Vamos ver. Parece que as discussões do Rodgers, das cornetas públicas, eram justamente discussão de rota, de coisa que... Tudo bem que o Rodgers foi pro Egito no meio do training camp, quando ele podia estar... Training camp não, da OTA, quando ele podia estar lá reforçando esse tipo de rota, esse tipo de preparo com seus recebedores. Ele estava lá no Egito olhando as pirâmides. Mas, no meio de temporada, o cara já chegar com o Russell Wilson, que também já não tá aquela Coca-Cola toda. Reforça, mas não garante nada, né? Vamos ver. Pra gente fechar a trade deadline recap, tem um pacotão, o pacotão dos encostados. A maioria deles estava encostado. Tem só um aqui que eu não sei, porque defensive tackle é mais difícil. Mas, Tre'Davious White, cornerback, estava encostado lá no Rams. Foi pro Ravens. Jonathan Mingo, mais ou menos encostado no Panthers. No Panthers está todo mundo encostado, né? Um abraço pro Andrews. Foi do Panthers pro Cowboys. Khalil Herbert, encostado no backfield do Bears. Foi pro Bengals, depois da lesão do Zach Moss. E o Khalil Davis, que é o defensive tackle, que estava no Texans, aí eu não sei te falar o quanto estava sendo utilizado, foi parar no 49ers. Comentários sobre esses últimos encostados que trocaram de time aí. Acho que quem tem impacto mesmo, na verdade, cacife para poder causar impacto mesmo, é o Khalil Herbert no Bengals, que a secundária perdeu uma peça-chave e ele vai chegar para substituir também, vai já vestir a jersey de titular. Mas de resto ali, o Tre'Davious White pode revezar um pouco lá no Ravens, quem sabe. Não acho que o Mingo vai fazer muita diferença no Cowboys. Aliás, o Cowboys tá indo de arrasta por aí, graças a Deus, né? E o Davis DT é sempre assim, né, cara? Você bota o bife maior ali no meio da linha para poder o Bolsa tentar fazer das piruetas dele lá por fora no 49ers. É isso aí. O nosso João Henrique, que é representante da torcida do Red and Gold, falou que, na opinião dele, poderiam ter ido atrás de um recebedor. Porque, realmente, depois da lesão do Brandon Ayuk, com o John James também sempre entra e sai por conta de lesão, baleadaço. O mais saudável é o Ricky Purcell, que tá voltando de um tiro no peito. Então, realmente, você podia ter reforçado com um recebedor veterano aí para rodar esse ataque, né? Vamos ver. Agora, se não fizeram, será que tentaram? A gente fica sempre nessa dúvida. Tentaram e não conseguiram os alvos? Ou não, acharam que quem tem lá tá bom e vai ser mais jogo corrido mesmo, expectativa do McCaffrey voltar? Muito difícil a gente saber, né? A gente, como torcedor, a gente sempre quer mais. Mexeu pouco, ou mais. O McCaffrey voltando é 80% do ataque do 49ers, a gente sabe. Pois e ele recebe pra caramba também, né? Exato. Vamos recapitular a galera que chegou aqui depois. O nosso Wellington Ferreira, na verdade, é o nosso Washington Ferreira, o nosso vizinho de assento em Itaquera, senhor Prazeres. Um abraço, Washington. Flávio Venâncio chegou dizendo que o Seahawks vai embalar agora, estilo Timão. Tá precisando embalar, porque se perde e ganha, não vai levar a lugar nenhum. Caio de Passe é o nosso Caio Veller. Salve seus Gareth Air Jordan Wilson. A recepção do ano, foi mesmo. Luana Lotte, com seu boa noite roxinho, como sempre. Minha parça de torcida pelo Baltimore Ravens. O Vinícius disse que a defesa do meu Packers é uma mãe. Calma, tá melhor, bem melhor esse ano. Mas quem? Luiz Vitorino, que eu não sei quem é. Ele precisa jogar com a Amon-Ra. Ele é quem? Não sei. E esse tipo de comentário dessas pessoas que a gente não conhece, a gente prefere também não se aprofundar muito. Ritter Kraucha dando seu boa noite. O nosso Sérgio Nogueira também dando seu salve piazado. Tamo junto, Sérgio.
O nosso Arthur Fraser disse que, como dito antes, Mahomes pode esperar, a sua hora vai chegar. O otimismo da torcida do Detroit Lions está demais, hein? E o nosso Douglas Wade dizendo que, mesmo com derrota, meu menino Drake May nos deixa feliz. A galera tá otimista mesmo. Ah, tá. E agora o Luiz Vitorino, desconhecido aqui no chat participando, diz que Aaron Rodgers, Egito, Amon-Ra, que o Rodgers podia estar no Egito jogando com o Amon-Ra, entendi. É uma piada aí de, né, às vezes a cultura nos falha, né, olha, às vezes a gente fica um pouco defasado na hora de assimilar a referência. É verdade, e se ele quiser curtir um podcast de história, ele troca de canal, aí aqui é NFL. Muito bem dado o recado, um abraço não, porque ele tá suspenso. Quer dizer, não sei quem é Luiz Vitorino. Já que a gente comentou do nosso Andrews Aforlin, vamos comentar de mais uma demissão de head coach desse ano. O técnico do Saints, Dennis Allen, não resistiu à derrota para o Panthers sob o comando de Bryce Young no domingo e foi demitido. E aí a gente acha que ele foi demitido com pelo menos uns 2 aninhos de atraso aí, né? A volta do Derek Carr não foi suficiente para o ataque, que enganou todo mundo lá no comecinho da temporada, nas 2 primeiras semanas, e a derrota teve show de treta. Teve o Michael Thomas cornetando no Twitter ao vivaço o Derek Carr. Teve o irmão do Chris Olave, que saiu com uma concussão, uma pancadaça daquelas horrível. Caiu apagadão. Aí o irmão do Chris Olave foi pro Twitter, ficou atualizando o estado de saúde do irmão, uma vez que ele foi tirado de campo e foi direto pro hospital para ser avaliado, e aí ele ficou comentando o estado de saúde do Chris Olave e insinuando que, de repente, ele ia considerar se ele continuaria jogando lá. Então teve isso. Além dessa, Cameron Jordan... ele aí, a mala. Foi pedir desculpa publicamente pela derrota, como quem disse, estou muito decepcionado, essa derrota pro Panthers, ela é um absurdo, né? Eu não vou lembrar as palavras exatas que ele usou, mas ele deu a entender como se o Saints tivesse dado um vexame por perder pro Panthers. Aí o Jaycee Horn, o cornerback do Panthers, retweetou, comentando, cara, queria te lembrar que a gente tá com o mesmo retrospecto agora. Estamos os dois 2-7 na temporada. O que você tá dando chilique aí? Eu gostei do Jaycee Horn. Diz o nosso Andrews que ele tá fazendo essas falinhas aí de discutir com o Sean Payton depois do jogo, ficar batendo boca no Twitter. Ele tá querendo assumir esse papel de ídolo, do cara que representa o cara lá. É legal ter um cara desse, né? Mas eu morri de rir. Ele, você tá falando aí como se seu time fosse muito bom, estamos os dois aqui no fundo do poço. Final de jogo, 23-22 pro Panthers contra o Saints, e o colapso total agora com a demissão da comissão técnica, né, olha? Não, então, e o Allen, a gente já vem falando também aqui, cara, decisões completamente esdrúxulas. Deixa eu recapitular aqui, cara, quando você coloca o Taysom Hill, o ornitorrinco da NFL, para poder jogar, e essa é a sua melhor decisão nos últimos 3 anos, isso tá errado. Quer dizer, a pessoa está errada, né? O modo dele decidir está completamente errado. Mas as melhores decisões do Allen foram, inclusive, as jogadas que chamou e desenhou para Taysom Hill, o ornitorrinco que inclusive esse ano já até bloqueou. Foi field goal, eu acho que foi punch que ele bloqueou também isso. Então, cara, já estava realmente perdido há muito tempo. A NFL não é pródiga em sair demitindo treinador assim, igual o futebol brasileiro, mas uma hora você tem que mandar o cara ir às favas, né? O Derek Carr não salvaria ninguém, e aí quem acreditou nisso também é tão iludido quanto o torcedor que achava que o Allen era um treinador. E essa coisa do Jordan, cara, foi como se ele tivesse assim, sei lá, time que quer ser campeão não pode perder pro Panthers. É meio que nessa linha. Só que qual time que quer ser campeão, cara? O Saints tá numa draga danada, tem 3, 4, 5 temporadas. Não tem, acho que desde que o Drew Brees aposentou, e olha que a última temporada do Drew Brees já não foi lá essa Coca-Cola toda, né? Foi meio que um tour para o pessoal reverenciar ele, né? Teve lá o clássico com o Tom Brady para poder movimentar a temporada, mas de resto o Saints não engatou. Então, realmente foi bem feita a volta que ele tomou do Horn. E, Panthers, eu e você confiamos, só aquele outro elemento que não está aqui hoje na nossa presença aqui, que Deus o tenha, apostou no Saints. Então, foi ótimo, perfeito. Samfoli, nós estamos juntos na próxima, hein? Primeiro que não é fácil ser o cara que substitui depois da gestão Sean Payton de tantos anos, com título,
depois de muito tempo. O primeiro, na verdade, né, do Saints e tal. Segundo, que ele também se mostrou um pouco teimoso com algumas opções, algumas decisões. Aí, como que é a NFL, né? Nas 2 primeiras semanas, eu entrei no hype também, vendo aquele ataque jogar, aquela sacolada que eles deram no... Foi Panthers e Cowboys, se eu não me engano, na sequência. Isso, Cowboys. Aí eles deram aquela no Cowboys em Dallas, e, pô, jogando muito Derek Carr com aquela... Você tem aquela cisma, né? Derek Carr só dura 5 rodadas, tal, não empolga. Mas o ataque parecia diferente. Chegou a semana 3, só ladeira abaixo. Aí tudo bem. Sofreu com lesões também, perdeu jogadores, mas todo mundo perde, né? Sem perder, às vezes, tanta identidade. É muito impressionante, cara, como que o time sai de 2-0 para... Eu não sei se tá 2-6, 2-7, vocês já tiveram bye, mas é muito impressionante a decadência, e eu acho que essa decisão poderia ter sido tomada antes, porque de repente você estaria num processo de rebuild mais acelerado, você estaria mais na frente. Aí agora que você vai empurrar o resto dessa temporada sem grandes expectativas, para contratar na intertemporada no off-season, para começar um programa do zero, você perde muito tempo. Geralmente é um projeto que, tirando o caso do Commanders, que é uma coisa muito fora da curva, do Texans do ano passado também, é um projeto que demora mais para gerar frutos, né? Então, passou da hora e demoraram mesmo para tomar essa decisão. Eu só fico com pena, bastante pena, do Alvin Kamara, que vai ser morto e enterrado por lá. Vai. Até porque acabou de renovar, então não tem perspectiva mesmo. Quando veio a renovação, a gente já imaginou que ele não entraria para troca nessa janela. O nosso Vinícius lembra que o Deebo Samuel não segura nenhuma criança. A gente falou dos recebedores do 49ers, só que o Deebo Samuel, apesar dele ter se recuperado daquele quadro de pneumonia e hoje ele ser o principal alvo, claramente, a gente vê ele jogando, ele claramente não está 100%. Dá pra ver. Ele tá longe de ser aquele cara decisivo que ele foi até o ano passado. Tem coisa acontecendo aí, muito provavelmente alguma coisa física, mas que eles vão empurrando com a barriga, até porque agora não tem muita opção lá. Realmente a gente esqueceu de comentar quando a gente listou o Rick Purcell e o Joel Jennings. Recebedor sem pulmão, a gente não contou. Pois é, como é que faz? Não tem como, né? E ele ainda completa dizendo que o Packers precisa de um recebedor número 1. Odeio essa de comitê de recebedor. Podia ter trocado pelo Chris Olave. Agora já era. Agora, jogadores cortados, passam pelos waivers, podem ser contratados, mas trade mesmo esse ano não rola mais. A janela só abre agora no off-season de novo. Mandar um salve aí, ó, pra galera que deixou o DeAndre Hopkins ir pro Kansas City, né? Pois é, e jogou muito, né, no Monday Night. E tem outra coisa, essa coisa do comitê é complicada, porque a gente vê o comitê especificamente do Packers é um comitê muito bom. Tem o Christian Watson, que é o que tem mais dificuldade de ficar em campo por conta de lesão. O Romeo Doubs, muito talentoso também, mas andou dando chilique aí, sendo suspenso por um jogo por conta de ato indisciplinar. Mas parece que já fez as pazes e voltou. O Jaden Reed é bom recebedor também. Você tendo pelo menos essas peças para revezar. Tem os Tyrants, né? Os Tyrants também recebem muita bola. Tanto o Musgrave quanto o Kraft. Então você perde um e você tem outros dois para confiar, eu acho que é uma boa ideia. Eu não me apego. Não sei se é porque o meu time, o Baltimore Ravens, não tem um clássico, um garantido há muito tempo, mas eu acho que o comitê funciona. Renato da Lapa, Renatinho da Lapa na área, valeu, querido, pela presença. E o Del Papadex pede desculpa pelo atraso, nosso Arthurito, e diz que se os Bengals continuarem ganhando, dá para pelo menos sonhar com os playoffs. Eu achei interessante eles irem atrás do Khalil Herbert pro lugar do Zach Moss, porque eles estão dando esse sinal de que ainda podem se recuperar. Eu acho que não consegue. O jogo de quinta-feira contra o Ravens ele vai ser muito decisivo para essa expectativa, mas eu acho que o buraco agora já está muito fundo, já é melhor pensar no ano que vem e preservar aí para não ter mais lesão que comprometa, de repente, até o início da próxima temporada. Vamos ver. Passadas as últimas notícias, vamos relembrar dos jogos da semana 9 com o nosso roletão da rodada. Vamos começar pelo seu Miami? Vamos. Jogão, tá? O jogo foi divertido demais, cara. Não foi muito bonito, não. Foi uma troca de socos meio feia. Parecia que tava tudo meio agarrado. Não tinha nada fluindo muito legal nos ataques. Mas jogão, decidido no final, com um field goal de 61 jardas, do cara que tinha perdido um field goal muito mais fácil antes no mesmo jogo.
Tyler Bass foi lá para 61 e guardou no estouro do relógio. Final, Bills 30-27 Dolphins. Com que sentimento você sai desse jogo, olha? Então, o Dolphins acabou fazendo nesse jogo o que ele deveria ter feito lá com o Cardinals, né? Correr com a bola. O time se tornou um time que corre com a bola primeiro quando o Tua estava ausente. E aí conseguiu achar diversas jogadas com o Mostert, com o Etienne, até com o Wright, que é o calouro, que entrou em campo em alguns snaps decisivos, conseguiu correr com a bola. O Alec Ingold, que é nosso fullback, trabalhando demais, mas é isso aí, fullback tem que se fuder mesmo. Um abraço pro Sombra. Mas, de verdade, cara, conseguiu fazer exatamente o que eu achei que seria o game plan contra o Carolina, contra o Cardinals, né? Na volta do Tua. Não expondo o quarterback, conseguiu até aí, por conta dessas corridas, abrir alguns espaços, tanto pro Tyreek Hill quanto pro Jalen Waddle, né? Que é impressionante também, é de vidro de Jalen Waddle. Ele toma um encostãozinho, tudo acontece com ele, até solada ele tomou nesse jogo com o Bills. E um 27-27 bem amarrado, e que no final acabou tendo que o Taylor Bass fazer um dos seus maiores chutes da carreira para poder vencer a partida. Então, não fiquei triste com esse jogo do Miami lá em Buffalo, né, que é um lugar super inóspito. Alguns erros a gente lamenta, tipo o fumble do Mostert em uma campanha que ele vinha correndo bem, Miami com vantagem no placar. Viramos o primeiro tempo ganhando dos donos da casa. Então, mostra que o Miami tem as suas armas, tem as suas alternativas, e quando a defesa também não é exaurida por um ataque que não fica em campo, consegue fazer grandes jogos. Agora, não tem jeito, né? Não tem como evitar. O Josh Allen é pai de Miami na passagem dele pelo Bills. Né? E aí não adianta jogar melhor quando você pega o principal rival da divisão e na ponta do chá, no final do jogo, você perde, e aí você se afunda mais na questão do retrospecto de vitórias e derrotas. O Bills pode garantir a divisão já na rodada de ação de graças, daqui 2 semanas. Complicado. E pro wildcard também já tá ficando difícil. Então, claro, ainda não dá para jogar a toalha. Mas essa derrota, pensando na perspectiva de playoff, complicou, né, olha? Complica por conta da divisão em si, que, por exemplo, uma vitória seria para equilibrar, já que o Miami já tinha perdido para o Bills em casa. Então, isso aí teria que contar com um milagre do Jets melhorar, o Patriots fazer alguma coisa do nada em cima do Bills, mas beleza, isso contaria. Acho que essa derrota aí para cima do Bills garante a divisão para eles, e o Miami, se quiser, tem que engatar uma incrível sequência de vitórias para poder tentar uma vaga no wildcard e encarar o Kansas City Chiefs no inverno lá em Kansas. Só para registrar, obviamente, você foi clubista no seu palpite, apostou no Dolphins, eu e Magal acertamos vitória do Bills, tudo sob controle, né? Tudo sem surpresa aqui. Mas o Taylor Bass salvou vocês. Pois é, quando ele foi para chutar, eu achei que ele não fosse guardar para 61 não, mas é aquela coisa, não é matemática às vezes, né? Às vezes o cara se veste de algum manto que a gente não consegue enxergar e guarda na hora que precisa. Acontece. Os outros times da divisão. O Jets deu uma respirada batendo Texans no Thursday Night Football. Todos nós apostamos Texans e erramos. Os sites de apostas provaram corretos, favoritando os Jets no jogo de Halloween. E o Houston num declínio que começa a preocupar mesmo. Aí agora os Jets estão 3-6 com uma expectativa. Muita bola jogada pelo Garrett Wilson, como comentou o nosso Caio Weller lá em cima, a recepção da temporada. Eu acho que aquela recepção para touchdown, onde ele buscou, o jeito que ele buscou, com uma mão só, a canela no finalzinho da endzone para garantir o touchdown, realmente vai ser um dos highlights. E o Davante Adams também, apesar de dar uma assustada quando ele foi avaliar o ombro, depois de uma pancada que ele tomou já saindo do campo, foi reavaliado, voltou e ainda recebeu um touchdown bonito também. E os Texans com 3-6 aí já tá outro clima, já estão naquele hype de novo, ainda dá... como é que é o torcida do Galo? Eu acredito... Calma, né? Calma que ainda tem muita bola para ser jogada aí, e eu não aposto nesse Jets indo longe, não. E o outro time da divisão, o Patriots, perdeu pro Titans por 20-17 na prorrogação, depois de uma jogadaça do Drake May. Essa foi maneira, tá?
Eu não acho ele isso tudo que o pessoal do Patriots acha, mas o moleque nessa aí, ele mandou benzaço, só que não adiantou, porque foi lá na prorrogação e acabaram perdendo também pro Titans por 20-17, olha. Ou seja, foi empate esse jogo aí, né? Eu acertei. Eu e o Magal, a gente caiu na asneira de apostar no Patriots. Ó, já vou avisar de uma vez, não aposto nos Patriots mais nenhum jogo. Nem contra o Chiefs, nem o Patriots. A chance de acertar apostando contra o Patriots e a favor do Chiefs é muito maior do que o contrário. Então agora, a partir de agora, se eu errar, vai ser uma só. Vou apostar só nesses dois aí agora. Vocês estão perdoados, vocês estão empolgados com o aniversário do Theo, o Pedrotti também fez aniversário, então a galera do Patriots lá tava em festa no NFL, etc., diretoria. Mas vou dar um destaque pro Ramondre Stevenson. Cara, o jogo do Patriots é aí, meu querido. É correr com a bola, assim, do nada, se você esperar um milagre, algum milagre o Drake May uma hora vai fazer. Mas, pô, estabelece jogo corrido, corre com a bola. O Stevenson fez 2 touchdowns, um recebendo, um correndo. Acho que o Patriots, se tiver alguma chance de ganhar mais um jogo nessa temporada, né, pelo menos 1 ou 2 jogos, vai ser por aí. Mesmo que a OL, às vezes, o offensive line, ele não bloqueia ninguém, igual no lance que levou o jogo para a prorrogação, o 74 lá da linha ofensiva do Patriots, ele não estava bloqueando ninguém. E aí você não precisa ser um assistidor de tape, entendedor de tática. Você pega o clipe e você ouve a temporada inteira a galera do Patriots reclamando da OL. Aí você pega esse clipe do touchdown do empate que forçou a prorrogação. E aí você fica olhando só o número 74. Aí você entende, você não precisa ter nenhuma noção tática, você entende qual que é o problema que tem o Patriots hoje, o principal problema, que é essa linha ofensiva. É impressionante, cara. Fala, amigo, acha um pra você dar uma pancada. Você não precisa ser muito gênio pra isso, não. Olha pra um e dá uma pancada em alguém que tá do outro lado. Mas o Titans acabou vencendo na prorrogação por 20-17 e o Patriots pelo menos vai criando uma esperançazinha de ter o Drake May. Depende dessa OL se alguém não vai matar ele antes. Né? Esse o Jets Texans, o Chicas, foi um jogo bem curioso, né? Porque tava muito agarrado essa partida, e essa recepção do Wilson meio que foi o alívio, né? Foi meio que destamparam a Coca-Cola nessa hora, né? Deu aquela ufa, pelo menos um lance salvou o jogo, porque realmente esse foi daqueles jogos de quinta-feira que o Rodgers quase todo snap fica tentando cavar offside, que passezinho curtinho, o Davante Adams até que fez alguma coisa óbvia, ele tá chegando no time, tá se adaptando principalmente aos novos companheiros, que o Rodgers ele já conhece, e ele vai ter que salvar o Aaron Rodgers algumas vezes, como o próprio Garrett Wilson, nessa recepção, ele salva. A bola estava muito over dele, e ele arruma uma escada para subir e desce com a canela na endzone e faz a recepção, que é a recepção do ano aí para boa parte da torcida. Eu espero ainda ver alguma outra mais legal, mas, de qualquer maneira, ainda não é para o Jets ter uma esperança. Foi muito mais pelo declínio do Texans essa derrota, e aí vamos lembrar que o Texans está todo baleado de recebedor, né? Assim, todo mundo, né? Nico Collins, o Stephon Diggs, até o Dalton Schultz, que era um dos caras que mais recebia a bola, começou a dropar agora, então tá difícil. O Texans teve chance também de ficar na frente do placar depois de buscar e começava a dar tiro no pé atrás de tiro no pé, o CJ Stroud não foi bem, e aí o nosso Andrews fica bravo, porque a gente fala que a OL deixou muito a desejar, mas ele tem culpa também. Ele teve culpa, teve algumas decisões erradas ali. Não foi... Acho que a gente tem que dar um pouco de parcela de culpa nesse placar, também pelos erros do Texans, não só mérito do Jets, não. Outro time da casa representado aqui nesse podcast hoje, com quem não está suspenso, né, quem não fica cornetando injustamente a imprensa, meu Baltimore Ravens bateu o Broncos, todos nós acertamos, por 41-10. O Broncos vinha bem, a defesa vinha bem, mas contra o Ravens em Baltimore, depois da derrota para o Browns, querendo uma revanche aí, né, querendo não ficar para trás, acabou não dando conta e foi um amasso. 2 touchdowns do Derrick Henry, 2 do Zay Flowers e o Ravens o controle do placar o tempo inteiro. Final 41-10, mas um rating perfeito do Lamar. O Lamar já é o recordista com 4 jogos daquele pass rating perfeito, 280 jardas passadas, 3 touchdowns
16 passes completos em 19 tentativas, nota 158.3. Como que é dada essa nota? Não sabemos, a gente só sabe que existe esse índice e está registrado na história como recordista de ratings perfeitos de passe. E ainda na nossa AFC Norte, a gente comentou ali atrás com uma pergunta do Arthurito, o Bengals bateu o Raiders por 41-24, você e o Magal acertaram, eu falei um empate, achei que ia ser um jogo mais feio, mas o Bengals não quis saber, o Joe Burrow passou para 5 touchdowns, final 41-24. E esse jogo fez o famoso passaralho no ataque, na comissão técnica do ataque do Raiders. Foram demitidos após esse jogo o Luke Getsy, que era o coordenador ofensivo, o James Craig, que era o técnico da linha ofensiva, e o Rick Scangarello, que era o técnico de quarterbacks. Então, depois dessa, apesar de 24 pontos, o Antonio Pierce e o Tom Telesco, o GM do Raiders, foi demitir o geral do ataque lá, da comissão técnica do ataque do Raiders, e vão tentar ainda revigorar essa unidade pro decorrer da temporada, olha. Faltou eles demitirem o Gardner Minshew e todos os reservas que estão lá, né? Obviamente, no meio do jogo, o Gardner Minshew foi pro banco de novo, dessa vez pro Desmond Ridder. Quando foi trocado, a gente já falou, pode marcar aí 2 semanas, o Pierce não gosta do bigode, ele não gosta, vai sentar o Gardner Minshew. Nesse jogo já sentou. É verdade, então é exatamente isso, faltou demitir o resto, mas o Pierce tá pagando pela língua dele. Aconselha de novo tu aposentar aí, meu querido. Vai de novo, fala outra vez. Mas, de qualquer maneira, a gente sabia que ia ser um sacode. O Raiders não tem nada aí impressionante como que eles não conseguiram trocar ninguém. Na verdade, né, eles tinham um cara na defesa para trocar e infelizmente está agarrado lá pro resto da vida, né? Infelizmente é outra franquia que devia ter entrado em rebuild, mas também nessa trade deadline não será. Provavelmente outro hot seat que a gente vai ver na off-season, né? O Antonio Pierce dando adeus lá pelo Raiders. O Bengals, difícil a situação, mas ainda respira por aparelhos. Se conseguir seguir ganhando, ainda tá difícil, tá tipo Miami, sacou? Tem que conseguir seguir ganhando para poder manter a esperança. Uma derrota nas próximas 10 semanas, já era. Não tem mais jeito não, né? Já pode dar adeus para 10 semanas não, né? Menos de 10 semanas que a gente tá na metade da temporada. Quem não teve o bye são mais 8 jogos, né? Deixa eu ver se o Bengals já teve. Ele já jogou 9? Não, eles têm mais 8, isso mesmo. Não tiveram bye ainda. Nas próximas 8 semanas, então, uma derrota já tira qualquer chance de playoff, praticamente. E falar o quê? A gente falou, né? Alguém ia ter que pagar por aquela derrota vergonhosa, uma derrota vergonhosa pro Browns. Aí o Ravens foi lá e mostrou para todo mundo que ainda o Ravens, que esse negócio é só porque o jogo é de divisão mesmo. Pois é. O ataque continua produzindo, a defesa continua deixando a desejar. E isso precisa. O Marlon Humphrey deu uma entrevista essa semana falando que não é para ficar culpando a nova gestão da coordenação defensiva do Ravens, que trocou inteira, com o Mike McDonald indo ser head coach de Seattle, o Anthony River sendo DL, sendo DC, coordenador defensivo do Miami, perdeu outras peças lá, outros técnicos assistentes, e o Marlon Humphrey falou que não adianta botar a culpa nos técnicos, porque eles estão desenhando, eles treinam, eles fazem direito ali durante a semana, e não chega na hora, os jogadores mesmo estão errando. Eles erram movimentação, eles dropam bola, então que não tem que colocar na conta da CT, da comissão técnica não, que os jogadores têm que assumir essa responsabilidade aí. Achei até bacana, ele não é muito de assumir culpa, ele é meio marrento, eu fiquei surpreso com a declaração dele, meio que defendendo o Zach Orr como coordenador e o resto da comissão técnica da defesa ali. E a gente sabe, se o Ravens acertar a defesa, é Super Bowl, né? Porque não tem muito jeito, assim. O ataque produzindo ponto pra caramba e com alternativas para poder produzir ponto. A Luana tá até falando aqui no chat aqui. Confesso que eu tentei fazer umas divisões para entender o passer rating, não deu certo. Não, Luana, é o seguinte, para mim, esse é particularmente para mim. Depois que elucidaram o caso lá do Transfer Market, que é aquele site alemão que todo mundo se guiava por ele, achando que era um site de especialistas
em mercado que dava o preço dos jogadores e era só um alemãozinho de 23 anos lá que chutava os valores, acho que o passer rating é a mesma coisa. O pessoal fala lá que é umas divisões, tá uma forma, não sei o que lá. Isso é só o pessoal mais velhinho da NFL lá que atribui. Ah, não, é isso aí. Acabou. Pois é, esse aí a gente só aceita, né? O pessoal posta, a gente aceita e ó, rating perfeito, vambora. Quem chegou na área também foi o nosso Carlos Miller, dando seu boa noite, valeu querido. E o Léo Schiave, dizendo que essa semana tudo voltou ao normal, nosso Vaicão ganhando. E Sanda dando seu show de entretenimento. O Sanda foi bem, mas não foi aquele Sanda do 5-0 não, né? Tá voltando a ser tá no meio do caminho entre o Sanda do Novo e o Sanda do Velho Testamento, como diz o nosso próprio Léo Schiave. Mas daqui a pouco a gente fala do Vikings e Colts, porque terminando a representatividade dos nossos times aqui da NFL, etc., em respeito ao Magal, em memória ao Magal, vamos falar desse Commanders 27-22 Giants, e que o highlight que o Magal passou a semana inteira cornetando o Daniel Jones para ver um touchdown corrido do Daniel Jones quebrando 2 tackles, ele já ficar todo emocionado, fazer post de você não me ensinou a te esquecer. É impressionante, né? O torcedor também é muito mulher de malandro, cara, vagabundo, tá? E a outra parte que alegra o nosso Magal, apesar dele não estar merecendo, foi o quê? O Cowboys perder pro Falcons por 27-21. Cara, se a gente achou que já estava ruim a situação lá, que o cenário já estava meio desolador, além da derrota pro Falcons, ainda teve o Dak com a corda do presunto. Eu achei até que era a mão, porque durante o jogo ele estava sentindo a pancada na mão que lança. Aí saiu de campo, testou o hamstring, o anterior da coxa. Já o Jerry Jones já falou que ele está até considerando ir para injury reserve, pelo menos 4 semanas fora, caso ele seja incluído na IR. Então, anterior da coxa, não sabe quando volta, Cooper Rush titular. Além disso, filmaram no meio da transmissão ele falando que a gente é uma merda. Tradução livre, né? Tradução livre aí. We fucking suck. A gente é uma merda. O Sid Lamb, com o ombro estourado, vai continuar jogando, mas tá com uma distensão ali na junta do ombro, não vai poder sair, mas vai continuar jogando. O Zeke estava inativo para esse jogo, porque ele passou a semana inteira chegando atrasado e faltando reunião. Então esse é o clima do Dallas Cowboys 2024, a gente achou que não podia piorar, e piorou bastante, inclusive, depois da derrota para o Falcons, olha. Realmente é difícil você ter um clima tão horrível numa franquia tão hypada, né, Ticas? O Cowboys, gente, é o Corinthians da NFL. Quando não tem nada para falar, os caras arrumam a pauta positiva para poder dar uma subida no time, né? Nem que seja falar mal do Jerry Jones, nem que seja falar mal do dono. Isso é para poder hypar o time. Não tem nada dentro de campo poder falar, vai falar que o velhinho foi lá brigar com os outros na rádio, que ele tem programa e é tipo praticamente dono do horário. Mas realmente o Falcons é um time muito melhor e o Cowboys mostrou que está completamente disfuncional. Zeke Elliott já é um ex-jogador que tem umas 3 temporadas. E lembrar que há 3 temporadas atrás ele estava no Cowboys. Então, assim, você não volta 2 anos depois, é melhor, né? Você não volta rejuvenescido, ele não encontrou a fonte da juventude. E aí, sequência de lesão e tal, ele também já está largando a carreira, Zeke pode dar adeus aí essa temporada e provavelmente não vai nem ficar no Cowboys. Esse papo de atraso, de falta em reunião, tá com uma carinha de forçar saída, de forçar corte, não tá não? Exato, aí vai ser cortado, vai pro waiver, vai pintar como quinto running back lá de Kansas City, vai ter um anel e vai falar, ainda vai zoar ainda, vai falar assim, tem um anel, né? O Zeke não, o Sid Lamb não tem. Sid Lamb, coitado, vai se sacrificar pelo time e vai ter que salvar o Cooper Rush aí agora, já que o Dak Prescott se machucou. Eu não desejo que o Dak Prescott se machuque, nunca. Eu quero ver ele sofrer e apanhar dentro de campo. Mas realmente não dá, né? Não entendo realmente como conseguiu piorar de tantas maneiras o Cowboys, que nem no lado defensivo da bola, que estava se ajustando, consegue mais fazer alguma coisa. Comemorar também a vitória do Commanders, que vai mostrando que nem confronto de divisão está afinando, é um time que está se consolidando como uma das grandes sensações da temporada e provavelmente vai ser, ao lado de Lions, Ravens, né, os grandes times que estão, o Vikings até, se o Sam Darnold
virar esse Sundown do Antigo Testamento novamente, e aí a gente pode ver uma decepção grande. Agora, pode virar aí essas grandes surpresas e times consolidados para o playoff. Mas não acho que o Commanders vá levar isso a uma corrida nem de título de divisão, não. Acho que vai ficar um joguinho de playoff ali, né, uma segunda rodada, quem sabe, né? Mas é bom ver a recuperação dele até por conta do Thales, né, do meu irmão, e um azar tremendo, né, Magal? Seu garotão jogou como nunca e perdeu como sempre. Daí não sai muita coisa, não. Como diz o Léo Schiave aqui, o Jonathan Mingo vai salvar o ataque do Cowboys. Risos. Aí a movimentação da trade deadline foi Jonathan Mingo. Aí você vê que não dá pra esperar muita coisa, não. Nosso Pedro Lima chegou falando, Kansas campeão invicto, sai pra lá. Quem vê assim nem parece que é torcedor do 49ers, né? Aí, ó. Daniel Genro, passando para dar as saudações Purple Black da semana, amanhã ouvirá na íntegra no Spotify. Obrigado, querido. Quando começa a falar assim, o Pedro, geralmente é que vem a derrota. Pois é, vai gorando. Fechando essa divisão danada da NFC Leste, os Eagles bateram os Jaguars por 28-23. Porém, a outra jogada da temporada, né, outro highlight maravilhoso, Saquon Barkley fazendo pulinho por cima do tackle de costas, igual o seu boneco, de costa. Impressionante, tá? Impressionante. A jogada como um todo, né? Depois que ele faz o spin, fugindo do primeiro, vira e de costas e faz o pulo, deixando o cara na saudade. Jogada fantástica, um highlight aí também que será lembrado por muito e muito tempo. O detalhe desse jogo é que o Eagles abriu 22-0 e deixou o Jaguars vir recuperando. Só que na hora que teve chance da virada, o Lawrence já na red zone lançou para uma interceptação. Então, o nosso Anderson Brown, o maior corneteiro de Trevor Lawrence da história, saiu satisfeito mais uma vez. E eu acho que mais preocupa do que tranquiliza essa vitória do Eagles sobre o Jaguars 28-23, né, olha? As más línguas dizem que enquanto estava decidindo dentro de campo, o Jalen Hurts chamando sequências de no-huddle, indo para cima da defesa do Jaguars, estava tudo funcionando. Na hora que o Sirianni começou a parar o jogo para poder tentar organizar a bagunça, que ele achava que era bagunça, aí começou a dar errado. Então eu até comentei no grupo lá, cara, o Sirianni não merece o time que ele tem. Ele é um treinador muito aquém dos jogadores que ele coloca dentro de campo. A gente vê que quando o Jalen Hurts tem que improvisar, que tem que sair do pocket para achar jogada e tal, ele sempre sai. Pô, e dessa vez ele até botar a bola debaixo do braço, meteu 2 touchdowns. Você vê que era o Jalen Hurts como dos velhos tempos daquela primeira metade da temporada do ano passado, né? E acho que, mais uma vez, essa disputinha aí por assinar essa vitória entrou no caminho. E aí, por isso que eu te falo que entra essa coisa do Sirianni querer assinar ao invés de ser uma vitória comandada ao estilo de Jalen Hurts. Vamos lembrar também que o Brown sofreu, saiu, entrou do jogo também, né? Foi com contusão, né? Mas, de qualquer maneira, não justifica a queda de produção. E o Trevor Lawrence é aquele negócio, né? O Jaguars, na hora de tirar o 10, não deu. Pior que não tem dado, né? Tá difícil defender o Lourão. Tá difícil. Vamos lá agora, as peladas da rodada, pra gente comentar em bloco. Chargers bateu o Browns sem dificuldade, 27-10. E aí já tivemos agora a volta à realidade da experiência de James Winston no comando daquele ataque. O Cardinals bateu o Bears também sem muita dificuldade por 29-9. Com destaque do DJ Moore desistindo da jogada. No meio da jogada, o Caleb Williams começa a rodar, começa a sair do pocket e a fazer scramble. Aí o DJ Moore olha e ele fala assim, cara, não vou ficar correndo rota aqui porque esse moleque não vai arrumar nada. Aí ele vai e senta no banco. A bola ainda tá na mão do Caleb Williams, ele vai e senta no banco e desiste da jogada. O Iberflus também, o assento tá quentinho, muito provavelmente um dos próximos aí a perder o emprego. E o Sunday Night Football, como disse o nosso Léo Schiave aqui, os Vikings bateram os Colts por 21-13, na estreia de Joe Flacco titular, depois do pedido de descanso do Anthony Richardson, que mandou ele para o banco, mas não foi suficiente para bater esse Vikings 21-13, Sanders se reencontrando com a vitória, e já um pouquinho de polêmica se valeu a pena botar o Richardson no banco. E eu acho, sinceramente, que
ele faria até menos que o Joe Flacco conseguiu fazer contra a defesa do Vikings. Não, realmente, e aí mais, né? Eu vou lembrar que essa vitória é total na conta da defesa do Vikings. Porque o Sam Darnold, de novo, lançou interceptação, escolheu jogada errada, viajou em passe que não foi a lugar nenhum. Então, essa foi a vitória principalmente da linha e da secundária do Vikings, que realmente botaram o Joe Flacco no bolso, e é um cara experiente. Não adianta falar que não. É um quarterback experiente. Colocar o Joe Flacco no bolso pressionando e interceptando é algo difícil. E vamos lá, né? O Vikings precisa dos dois lados na bola para poder ganhar. Não jogando desse jeito, o Sam Darnold não vai segurar esse time até os playoffs, né? Tá voltando a ser quem ele é. Lembrou que ele é o Sam Darnold, e aí a torcida do Vikings vou destacar também o Justin Jefferson, cara, que também ficou puto com ele no meio do jogo, jogando capacete, o caramba. Essa química aí tem que funcionar para poder ter chance. Teve uma recepção linda nesse jogo também para touchdown do Jordan Addison, que ele pula, ele faz a ponte, né? Ele pula com as duas mãos e consegue buscar a bola, tipo assim, aquela ponte do goleiro mesmo, jogada linda. E faltou falar do touchdown do Devonta Smith, do jogo do Eagles contra o Jaguars, que foi parecido até, de certa forma, com o Garrett Wilson. A bola não estava tão alta, mas ele também busca com uma mão só e arrasta a canela e também touchdown. Vários lances memoráveis dessa rodada, né, Wally? Ou seja, os recebedores estão tendo que salvar os quarterbacks, porque só sai jogada plástica quando a bola não vem no colinho. Quando ela vem no colinho, não tem essa, né? Igual, daqui a pouco a gente vai falar do jogo do Kansas City, por exemplo. E essa do DJ Moore, cara, eu vou passar um paninho aqui para ele, que eu acho que ele pensou que tinha pisado fora já. E aí ele realmente não pode voltar. Se ele for receber a bola, se o jogador pisou fora, saiu fora de campo, né? Ele não pode voltar e ser o primeiro a tocar na bola, é falta, e aí não adiantaria. Ele já reparou que pisou fora, foi embora mesmo e tal, mas demonstra muito bem como é que é o climinha lá em Chicago, né? É um quarterback calouro que está tentando ser herói, tentando salvar até os empregos, né, do seu head coach. O Eberflus está lá também fazendo hora extra, tipo o Allen, né? E o Cardinals é um time que joga bem. Jogou bem contra o Miami, jogou de novo consistentemente contra o Bears. James Conner correndo com firmeza, o Júnior, né, recebendo bolas importantes, e o nosso anão lá parece que deu um tempo no Call of Duty e está se dedicando ao futebol americano, é um bom quarterback. Esse Chargers e Browns aí, alguém tinha que ganhar esse negócio, né, porque realmente a experiência de James Winston se torna cada vez mais real lá, e a gente já viu que eles trocaram uma galera não, né? Trocaram peça importante, então realmente o Browns é feliz 2026 para eles. E o Marvin Harrison Jr. até tá melhor, mas ele não é o cara desse ataque. Não. Os caras são Trey McBride e James Conner. E esses dois estão comendo a bola, cara. Impressionante. Ótima fase dos dois. Nosso Pedro pergunta o que a gente acha que se anuncia nessa disputa entre o Commanders e o Eagles pela NFC East. Eu acho que o Eagles ainda tem mais talento, mas o clima é pior e tem sido pior treinado. Apresenta tecnicamente um resultado pior em campo, perto do que pode produzir. O Commanders, por mais que esteja nesse início de trabalho e que seja um elenco com menos profundidade, menos talentoso, ele parece estar melhor treinado. E o ambiente é melhor. E já tá com vantagem, né? Se eu não me engano. Deixa eu até conferir aqui, ó. Pela alegria do futebol americano bem jogado, a gente torce pro Commanders levar essa divisão aí, porque o Philadelphia com tudo... Foi 6 tush-push, não foi isso? Um negócio assim. E que o Jaguars conseguiu, né? Parar, exatamente. Então, assim, para poder não ver mais tush-push na vida, eu tô no bonde do Commanders. Vai ser decidido nos confrontos diretos, porque o Eagles já teve seu bye, tá 6-2, e o Commanders tá 7-2. Então, praticamente dentro da divisão. Eu ainda tô com um sentimento de que o Commanders leva essa divisão. Eu tô no hype do Jayden Daniels. Os bons jogos da rodada agora. Chega de falar de pelada, vamos falar de jogo bom. Lions 24-14 Packers. Eu apostei no Packers, mas eu não contava que o Jordan Love... Por motivos de casa... Não. A minha análise é imparcial.
eu não contava que o Jordan Love entraria tão baleado, e aí a gente já falou disso aqui antes, que precisa se preservar. Por quê? Porque a gente não sabe onde se traça essa linha do Jordan Love a 70%, a 60%, contra o Malik Willis a 100%, quem que é melhor? Porque ele estava claramente limitado num campo pesado embaixo de chuva, e aí realmente não conseguiu produzir, teve pick six, teve mais uma atuação horrorosa, e eu acho que tem relação direta com a limitação da lesão. Os Lions deixaram de saber, bateram o Packers na casa do Packers, 24-14. Com isso, é a terceira vitória seguida do Lions contra o Packers fora de casa, o que é um registro histórico. O Lions nunca teve esse retrospecto de 3 jogos seguidos batendo o Green Bay no Lambeau Field. E como diz o nosso Arthur Fraser aqui, os 3 técnicos do Lions são os que estão juntos há mais tempo na liga. E isso faz muita diferença. Então, realmente, se você pensar o Aaron Glenn, o Dan Campbell e o Ben Johnson, que inclusive já começaram os rumores de que não aceitou um cargo no ano passado porque ele quer ir para Chicago. Então você imagina a pressão em cima do Eberflus. Tem que aproveitar esse ano mesmo, porque provavelmente no próximo esse trio vai se desfazer. Não, e é difícil você ver também uma continuidade assim, sem aquelas famosas entrevistas, né? A galera sai entrevistando geral na off-season, até mesmo para trocar o próprio coordenador, né? Assim, pô, tem lá um coordenador ofensivo que tá indo bem no Lions, você vai lá tentar, não precisa trocar o McDaniels, né? Não precisa trocar o head coach, eu vou tentar trocar o coordenador ofensivo, por exemplo. Então, é bem raro mesmo, mas Dan Campbell continua sendo o pai de Green Bay, né, nesse caso, fora de casa. Os jogos que ele venceu já são maioria. E me impressionou bastante, na verdade, não só, vem me impressionando há mais tempo, não só as recepções do Amon-Ra, Sam Brown, né, o jogo aéreo, que o Jared Goff está bem consistente, mas esse 1-2, né, esse Jahmyr Gibbs e o Montgomery, que nenhum nem outro eram esse running back que você fala dominante e tal, um Derrick Henry da vida, até o Josh Jacobs da vida, mas um sai de Chicago para poder ir para o Lions e o outro vem pro calouro, se evolui e aí vira 1-2 de peso. Essas 2 pancadas aí, quem toma na NFL não esquece jamais. É o Sonic Knuckles, né? Já que eles não querem ser chamados de é verdade. Pasta de amendoim e geleia. Porra, muito mais legal. Corda de caçamba. Esse tipo de ser chamado de corda de caçamba. No duelo da NFC Oeste, o Rams bateu o Seahawks na prorrogação por 26-20. Outro bom jogo também. As defesas funcionando melhor que os ataques, na verdade, mas o Stafford, na hora que precisou, foi cirúrgico. Garantiu essa vitória para a tristeza do nosso Flávio Venâncio. Final, Rams 26-20 Seahawks. Então, eu achei que realmente o Seahawks ia vencer. Não foi um jogo que escapou de nenhum dos 2 times em hora nenhuma, né? E mais um overtime. Aí começa, né? Agora começa. Segunda temporada segunda metade de temporada os times tentando segurar na unha de qualquer jeito a derrota, evitar a derrota ou tentando ganhar de qualquer maneira. Aí a gente começa a ter, principalmente porque agora ficou mais tarde passar os jogos. Então, começa a ter os overtime para a gente acordar na segunda-feira mais cansado, começa a ser a segunda-feira, a terça-feira mais cansado ainda, a gente viu já um festival de overtime nessa rodada. Agora, não acredito que o Rams consiga manter esse ritmo. De novo, já o Puka Nacua teve que ter um snap count dele, porque ele não está 100%. O Cooper Kupp, por incrível que pareça, não está sendo tão utilizado quanto eu achei que ele seria utilizado. Até achei que ele estaria agora na trade deadline sendo trocado, mas parece que o McVay vai buscar uma sequência de vitórias para tentar o playoff. Pena que isso vai acabar no próximo final de semana, que o Miami vai derrotar ele. O Puka foi ejetado. É verdade. Deu uma brigada lá do nada, uma jogadinha boba, trocou uns tapas, fechou o murro, foi pro banco. Aí sobrou mais pro Cooper Kupp. E realmente, uma das expectativas, né? A gente queria ver um Cooper Kupp em outro time, mas continuou por lá. Então, todos aqueles reportes você pode jogar no lixo, porque nenhum deles estava valendo. Nosso Tom Carvalhedo, dando seu boa noite aos craques da Bola Oval. Valeu, Tom. Pedro Lima diz que está com a gente, está com o Washington também, guerreiro do povo brasileiro. E o nosso Eduardo Tolentino
saiu da reunião de trabalho, chegou para dar um alô, voltou para a reunião e falou que já retorna. Isso é comprometimento dos apoiadores da NFL de diretoria. Ó. Saiu da reunião rapidinho, deu alô, deixou o like, voltou para a reunião, depois volta. É isso aí, cara. Obrigado, Eduardo. É isso aí. Assim que a gente gosta. Para fechar, e também em homenagem ao Eduardo Tolentino, tava todo animado ontem, Monday Night Football, jogão de bola, tá? O Baker Mayfield até que tentou. E esse Bucks a gente tem que dar o braço a torcer, que é guerreirinho, é o famoso guerreirinho, joga de igual para igual, mas no final não teve jeito, prorrogação também. Chiefs 30, 24 Buccaneers, com uma atuação daquelas do Kareem Hunt para garantir a vitória do time do mal. Não adianta, tem three and out, a defesa segura, mas na hora que precisa eles vão arrastando todo mundo, o Travis Kelce recebe para 800 mil jardas, o Kareem Hunt corre, e tá aí o DeAndre Hopkins também para 2 touchdowns, e final, Chiefs continua invicto, 8-0 na temporada, vai ser difícil segurar esse time do demônio. Então, tinha que ter uma cláusula de barreira, Ticas. Eu até propus lá, os 10 primeiros ataques aéreos não podiam receber alguém que fosse top 10 de recebedor durante as últimas 4 temporadas. Porque é muito injusto. Na verdade, não existe justiça, não existe amor nem em São Paulo, mas não existe justiça na NFL. A NFL, que é uma das ligas americanas, que, como a NBA, né, tem o draft para poder tentar equilibrar as coisas e tal, tinha que fazer alguma coisa, tinha que tomar alguma providência. Ninguém podia deixar o DeAndre Hopkins ir para Kansas City. Os caras foram azarados, machucaram todo mundo lá, não interessa, né? Não deixa o cara ir, porque aí fica... Eu senti através da tela do celular, porque eu já estava vendo deitado na cama, já o celularzinho ligado no linkão do primo, vendo. Cara, dava para poder sentir o desespero da secundária do Bucks, vendo os Xavier Worthy, umas rota gol que vai parar lá na endzone, se deixar o menino tem que frear igual o Forrest Gump, e o DeAndre Hopkins e o Travis Kelce se embolando ali no meio para poder receber bola, cara. 2 recebedores dominantes. O cara recebeu bola em sanduíche de secundária, 2 touchdowns. Cara, assim, tá muito ruim. Tá muito ruim de torcer contra. Agora, deixa eu botar meu dedinho aqui. Isso para o treinador do Bucks aprender a ir para 2 para ganhar o jogo, meu querido. Você faz o TD, eu já sou contra, né? Acho que você tem que ir desde o primeiro. Fez o primeiro TD, você vai para 2. Por quê? Porque aí você não precisa ir para 2 no último TD do jogo. Mas ok, fez o último TD do jogo, vai para 2, meu querido. Vai para 2 para ganhar a partida. Eu não sou favorável, igual você, de toda quarta descida para menos de 3 jardas ser igual o Next Gen Stats, né? Eu não sei porque que a ESPN coloca ali. Quarta para 3, vai. Cara, não precisa nem colocar. A gente sabe que não vai ter uma quarta descida ali em qualquer lugar do campo que eles vão falar para plantar a bola. E também ir para conversão de 2 pontos praticamente todas as jogadas. Então, todas as marcações. Eu não sou. Mas esse caso específico, quando fez o touchdown, eu tava esperando quando a câmera fosse no Todd Bowles ele fazer o famoso chifrinho do conversão de 2. E ele chutou e falou que já tava decidido, que não tava... Aí realmente você entrega o jogo na mão do destino de você perder o cara ou coroa e botar a bola na mão do ataque do Chiefs de novo. Você já fez um trabalho maravilhoso de segurar o placar durante 4 períodos inteiros. Aí na hora você vai jogar mais uma chance. Eu acho que se fosse 50-50, jogando assim, né, sem analytics aqui. Mas se você pensar em 50-50 a chance de você converter, ela vale mais a pena do que você ir pra prorrogação e ainda ter que passar pela pontuação e acabar perdendo do mesmo jeito. Não sou igual você que tem que ir pra todas, mas essa específica eu acho que tinha que ir sim. Agora, não vou entrar nesse mérito, mas você viu o false start da Nossa, linha do então, Chiefs? aí foi isso que eu também falei. Eu nem vou falar isso sobre Miami, não, porque lá atrás a galera falou que eu tava sendo clubista e tal, para reclamar da arbitragem no jogo de Miami. Mas, cara, tanto no último drive, né, na última snap do jogo do Bills, quanto no último drive do Kansas City, um false start gigante, e na parte de baixo, onde você consegue, no caso do Bills foi no lado esquerdo da linha, e no caso do
do Kansas City Chiefs no lado direito da linha, onde você tá vendo. Você não foi nem no alto lá da linha, não foi no de baixo. O tackle, ele dá 1,5 passos antes da bola ser lançada. E aí é difícil, né? Não vou entrar nesse mérito, não. Agora, o que fica desse jogo pra mim, dessa temporada do Chiefs, apesar da gente ficar sempre fazendo aquele bullying com a galera que torce pra esse time do novo Império do Mal, que fica pra mim é o seguinte: nas últimas temporadas começava meia bomba, começava se arrastando e ia pro Super Bowl. Nessa começou ganhando de todo mundo, mesmo com o ataque mais ou menos, defesa jogando bola. E no final vai descarrilhar esse trem e não vai muito longe. É a minha esperança, porque tem que contar com o imponderável mesmo. No campo e bola tá difícil de parar o novo Império do Mal. Tá começando a ter que exigir os tamborzinhos do Miami de 72. Tamborzinho de qualquer time, qualquer rival, todo mundo que não torça pro Kansas tem que bater um tamborzinho porque tá brabo. Bom, encerrado o roletão, vamos para aquela parte que a gente considera, aquela parte que a gente gosta. Bora de treta na TL. Já que estamos só entre jornalistas hoje, Wally, vamos fazer o nosso papel de observatório da imprensa aqui. Mais uma vez a gente vai cornetar ele. Ele, o puxa-saco de bilionário, ele mesmo, Adam Schefter. Trade line chegando e o nosso Schefter aprontou mais uma vez. No sábado, ele postou em uma coluna no ESPN.com que diversos jogadores estariam procurando seus agentes para manifestar a vontade de serem trocados especificamente para o Washington Commanders. Per sources anônimas, fontes anônimas dizendo que os jogadores estão doidos para ir para o Washington. E ele ainda arrematou dizendo que, mesmo que o time não se movimentasse até a deadline e que fizesse muitas contratações até o fechamento da janela, que esse interesse todo comprova que a nova gestão, a nova comissão técnica e o novo quarterback já mudaram completamente a imagem da franquia e que o Commanders deve ser um dos principais destinos de atração dos jogadores na próxima Free Agents. Lembrando que é justamente o time de Washington que teve a polêmica dos e-mails vazados ainda na época do Dan Snyder e tava lá o Schefter trocando e-mail com o presidente do time na época, puxando aquele saco, lambendo a bola do sapato dos caras, a sola do sapato dos caras para poder ter informação privilegiada. Além disso, tem um agravante. O Bob Myers, que é um comentarista de NBA da ESPN, ele também é consultor dessa nova gestão, desse novo grupo proprietário do Washington Commanders. Então, com certeza, por conta de trabalhar para a mesma empresa, ele deve ter algum contato com o Schefter lá. Então, não me espanta o reporte, o Schefter é disso. O que me espanta é que a cara dele nem queima, né? Olha, a cara de pau. Você já viu em alguma janela, alguma trade deadline, um reporte falando que os jogadores estão interessados em ir para um time? Nem na época do Patriots da dinastia, nem pro Chiefs, você ouve que os caras querem ir para um contender. Mas não tem esse papo de, tá todo mundo querendo ir pro Washington Commanders. E outra, tá 7-2, tá maneiro o ambiente, mas não ganhou nada ainda, não tem essa certeza, né? Tem muita cara de ser aquele reporte comprado, aquela troca de favores que só o nosso chefe pode prover, né? E realmente você escuta muito ao contrário, né, Ticas? E aliás, essas especulações geralmente têm um fundamento. Olha, tem 5, 6 times querendo o Myles Garrett, tem 5, 6 times querendo o Alvin Kamara, né? Estão fazendo propostas, e esses reportes geralmente são confiáveis, porque depois a gente fica sabendo o que cada um propôs por cada uma dessas estrelas aí para serem trocadas. Tanto é que, por exemplo, a gente sabe que o Tyreek Hill recebeu de proposta quando ele foi para Miami. Né, ele tinha proposta de outros times, né, quais picks que foram e tal. Mas, de qualquer maneira, isso comprova que tudo que o Schefter faz está enviesado, cara. E aí não adianta. Isso não tem, igual gravidez. Não tem meio grávida, não tem só um pouco grávida. Ou o cara faz isso e é sempre ético e sempre está com a informação correta, ou se ele faz isso enviesado para um time, ele faz para vários. Ou seja, não dá para confiar em mais nada do que esse demônio desse homem fala. E aí é uma pena, porque realmente ele tinha vários, né, reportes que eram muito acurados, né? Mas aí para sempre você fica com o pé atrás depois que vaza como vazou, e ele acaba avalizando esses e-mails com esses reportes persócios aí,
completamente esdrúxulo. E é aquela coisa, não que os outros insiders que estão nesse jogo do Twitter também não façam, né, olha? Lógico. Eu tenho certeza que o Ian Rapoport, o Tom Pellicer, o Mike Garafolo, esses caras estão sempre trocando favores com o pessoal do front office para ter informação privilegiada. Mas quando o Adam Schefter pega a coluna dele na ESPN.com no sábado, antes da trade deadline, e posta nesses termos, eu acho que realmente a cara de pau dele é maior e é sem comparação. Eu acho que nenhum dos outros insiders que fazem esse mesmo trabalho tem uma cara de pau tão grande de meio que faz o público de bobo. Eu acho que quando o cara posta um negócio desse, ele posta meio que querendo fazer o público dele meio de otário. Ah, nossa, tá todo mundo querendo ir pro Washington. Cara, isso é mentira. Não, e vamos combinar, né? Aí ele trabalha em duas dinâmicas. Uma, ele conta com a pouca memória do povo e realmente tem uma galera aí que não tem memória nenhuma pra porcaria nenhuma. Mesmo que seja a paixão da vida dele, futebol americano. E aí a pouca memória também de um público mais novo, que está começando a acompanhar, de repente, o esporte agora. E a segunda que é para a gente xingar ele e ele ganhar mais engajamento. E vamos de novo na dinâmica das redes sociais. Isso é mentira, se não é verdade, estamos repercutindo de qualquer maneira a postagem do diabo do homem. Às vezes a repercussão negativa para ele engaja, ainda mais faltando 3 dias para trade deadline, que é onde todo mundo ativa a notificação e fica esperando. Hoje foi uma janela até tranquila, então não foi o caso. Mas aquela deadline que vem muito frenética, ele tá sempre saindo na frente, e aí até a gente que critica ele, eu vou ser bem sincero, a gente tem as ressalvas com a forma com que ele trabalha, mas não digo a hoje, a minha notificação que estava ligada era dele, não era da Rapoport nem do Tom Pelissero, porque ele é o cara que, por conta de fazer esse joguinho de bastidor, ele tem informação privilegiada, ele acaba postando primeiro mesmo, é inevitável, né? Melhor dar um double check, mas que tem que seguir, tem. Pra confiar de primeira, mas sempre tem um interesse por trás. Esse é o nosso Adam Schefter, não tem jeito. Agora vamos fazer um giro das tretas eleitorais, vai. Já que é eleição, é óbvio que em alguns momentos rolam essas interseções aí de política e NFL. A gente até evitou entrar nesse tema aqui, porque o nosso papo principal de hoje era trade deadline, mas não tem como, tem umas tretinhas muito boas. Ó, vamos começar. Mas calma, né, Ticas? Porque eles só começaram a contar hoje, né? Daqui a uma semana e meia, mais ou menos, quem sabe vai ter o resultado. Até lá tem urna queimada, vem do Havaí e afunda, nossa senhora, é uma doideira. Eu tava vendo, no estado do seu coração, Nevada, os caras, basicamente 80% das pessoas se registraram para poder votar pelos Correios. E a conferência, ela é humana, e se a assinatura da cédula não casar na conferência humana com a que está lá no cartãozinho, o cara é chamado a refazer o voto na presença do conferente. Não! Na presença do conferente. Meu querido, é arcaico demais, é feito para dar merda. O sistema, né, cara? Como é que pode? Ó, vamos lá. Primeiro rolou uma rodadinha de golfe aí, olha. Uma rodadinha de golfe contando com as seguintes figuras. O Jeffrey Lurie, que é o dono do Eagles. O ex-presidente Barack Obama, que atua aí no front da campanha democrata da Kamala Harris. E o Saquon Barkley e o Jalen Hurts. Só que a polêmica desse encontro foi que o Hurts não jogou. Ele foi pro campo, acompanhou a rodada de golfe ali, mas não jogou. E aí, quando ele foi questionado o motivo dele não ter jogado, ele disse que tem uma cláusula no contrato que o proíbe de praticar esse esporte enquanto ele tá de folga. Aí todo mundo estranhou, mas golfe? Ele não pode jogar golfe? Aí virou aquele zum. Aí depois ele retificou. Ele disse que não é que ele tá proibido, mas que o próprio dono do Eagles, o Jeffrey Lurie, combinou com ele dele evitar jogar golfe, não pelo impacto físico, por medo de lesão, nada disso, mas por conta da distração, porque ele pode ficar muito focado, ficar muito fissurado em jogar golfe e isso acabar prejudicando o tempo de treino e de preparação dele para jogar futebol americano. Aí é óbvio que a comparação mais óbvia foi o quê? A do Kyler Murray ter o tempo mínimo de estudo de tape, porque senão ele vai ficar só jogando Call of Duty, jogando videogame o dia inteiro e não vai estudar. Então, independente de estar na cláusula lá do contrato ou não, até quando, olha, esses quarterbacks marmanjos, milionários, trilhardários, vão precisar
de vir um velho bilionário e falar assim, meu filho, não vai jogar golfe, senão você vai empolgar, só vai querer jogar golfe. Pô, é brincadeira, né? E realmente, provavelmente, deve ter um contrato do Jalen Hurts impedindo ele de praticar qualquer outro esporte. E aí, isso eu entendo. Pô, imagina se ele resolve jogar basquete nas férias e torce um tornozelo, né? Um lance bobo. E realmente, né? É algo que pode acontecer. Não é, tá. E mesmo no golfe, tá, Ticas? O golfe é um esporte que ele exige muito da musculatura do torso, ou seja, aquele giro que o quarterback dá para poder lançar, ele também é utilizado no golfe, né? Principalmente no primeiro drive, né? Que é quando você sai lá do tee, que você tem que mandar a bola longe para poder chegar no buraco. Duvido que ele esteja jogando golfe desse jeito, né? Mais pro mini golfe de punch e tal, né? De puntear, né? De dar aquela batidinha na bola, do que você pega um drive, dá um drive número 10 aí, senta pancada na bola. Duvido que ele esteja jogando esse golfe. Mas, e também exige muito da bacia. Você tem que fazer um certo gingado para poder você dar atacado. Até no golfe, o Jalen Hurts pode se machucar. Agora, essas cláusulas aí são muito... como é que fala? Eu sou o seu dono e eu vou falar o que você pode fazer ou não. Cara, no off-season tem campeonato famoso lá de Lake Tahoe, Celebrity Tournament, não sei lá. A gente já teve Aaron Rodgers e Josh Allen contra Patrick Mahomes e Tom Brady, na época que o Brady ainda estava na ativa. É o esporte preferido, principalmente os quarterbacks brancos, é o preferido, que eu sei. Mas tem uma galera de outras posições também que joga a off-season inteira, aproveita a temporada de verão para jogar. Eu acho que não faria muito sentido, não. Agora, se a preocupação é igual a do Kyler Murray, que não tá preocupado de quebrar o dedo jogando videogame a noite inteira, é a questão da distração, eu acho que faz sentido. Mas mesmo assim, os caras tudo de 20 e tantos anos, atletas profissionais, milionários, não tem que ter esse tipo de restrição, não. O cara tem que saber o que ele pode fazer ou não. E ainda dá isso de desculpa para desperdiçar a oportunidade de bater uma bolinha ali no campo de golfe com o Baracão. Porque o Barack é mais famoso entre o pessoal do basquete. Na NFL ele não é tão famoso. Pois é. O Doug Emhoff, marido da Kamala Harris, aliás, se a mulher do presidente é a primeira dama, se ela for presidente, vai ser o primeiro dama? Primeiro o primeiro cavaleiro? Dama mesmo. Eu já falei que quando a Carol for presidente do Brasil, porque obviamente ela tem muito mais talento e capacidade do que eu serei o primeiro damo. E faço questão de ser presidente de associações de cuidar de pessoas e tal. Não quero cargo nenhum, eu vou querer cuidar das crianças. E uma vez que ele é marido da vice-presidente, ele é o segundo damo? Ele é o vice-damo. Vice-damo. Então, o Doug Emhoff é o vice-damo, marido da Kamala. Ele fez diversas participações em podcasts de fantasy durante essa reta final de campanha. E ele disse que em caso de vitória democrata, ele vai sediar o próximo draft da sua liga super antiga, acho que tem 35 anos, mandava as estatísticas por fax, imagina. Pô, esse tem história no fantasy mesmo. Aí ele falou que se a Kamala vencer a eleição, o próximo draft dessa sua liga vai ser no salão da Casa Branca. Local de importantes decisões. Ai, genial. Claro. E já do lado republicano, ontem, na véspera do início do processo de votação, foi lançado o episódio do Let's Go Podcast, que nessa temporada conta com a participação regular do nosso Bill Belichick, e o convidado foi o Laranjão em pessoa, o Donald Trump. Então, cada um joga com as armas que tem, né? É verdade. Mas vamos lembrar que o próprio Bill já tinha recusado a homenagem da Casa Branca na época que o Trump era presidente. Então, assim, eles não têm muita lógica, não, né? O pessoal que brinca lá nesse pessoal da direita e mais à direita, lá nos Estados Unidos, eles não têm muita vergonha de pular de galho, não. Agora, eu gostei dessa parada aí do Fantasy, porque será que tem um whiteboard grande lá na Casa Branca para poder fazer todas os times, né, as picks manuais e tal? E será que ele liga para a Kamala, igual uns e outros aí dos nossos fantasies, para poder ela fazer o pick? Né? Quer citar nomes? Falando nisso, nosso Pablo Bira chegou aqui, ó. Tá vendo? Não vou citar nomes, não, mas temos casais que jogam juntos e separados nas nossas ligas do NFL, etc. Fans. Participe ano que vem você também. apoia.se/NFL, etc. Faça como o nosso glorioso João Henrique, que é o nosso mais novo apoiador, e participe do nosso grupinho durante a semana, porque ele é demais. Seja trade deadline,
seja durante a rodada, seja naquele cafezinho pós-almoço, 2 horas da tarde de um dia útil, sempre vai ter um assunto rolando de altíssima qualidade lá no nosso NFL Etc. diretoria. Mais uma semana recebemos reclamações de que os celulares não estão aguentando o número de mensagens e está flodando as memórias. E essa semana foi uma semana calma ainda, tranquilo, sem muitos polêmicos. Já teve semanas piores. Né? Para terminar, uma tretinha de mais um jogador probleminha. Enquanto aguardava o prazo da suspensão por doping terminar, surgiu a notícia que o wide receiver do Lions, o Jameson Williams, quase foi preso no início de outubro por posse ilegal de arma. Mas ele acabou sendo liberado por um supervisor da polícia fã do Detroit Lions. O caso ocorreu quando o jogador transitava de carona com seu irmão nos arredores de Detroit e a dupla foi parada por uma infração de trânsito. Na sequência, 2 armas foram achadas no carro. Uma do irmão, e o irmão tinha porte, estava com a arma registrada, tudo certinho. Já o Williams não tinha posse, a arma estava registrada no nome dele, então o porte ali no momento era ilegal. Ele já estava detido, ele estava algemado no banco de trás da viatura, até que chegou o supervisor, torcedor fanático do Detroit Lions, fez uns contatos, ligou para um, ligou para outro e mandou liberar. Tá tudo resolvido, vamos fingir que nada aconteceu aqui. Então, moral da história, independente dele ter escapado dessa sem grandes repercussões, apesar de que, depois que essa história veio à tona nos sites de fofoca da vida, a polícia já está investigando a postura dos seus agentes que trabalharam nessa abordagem. Mas independente disso, parece que o Lions tem um probleminha na mão. Esse moleque não consegue ficar muito tempo longe de confusão, não, né? Eu já ia chamar a vinheta de Brasil, pô. Porque é a cara do Brasil essa história. O jeitinho? Alguém chegou lá e falou assim, pô, o cara do Lions, deixa ele aí e tal. Então, assim, aliás, teve umas tretas um pouco mais cabulosas aqui no Brasil, envolvendo até ex-jogador do Vasco aí, que foi mais ou menos isso aí que liberaram, né? Liberaram assim, mais ou menos assim. O cara teve que ir pelado pra casa, mas não tem problema, liberaram o cara, né? Tanto um lado quanto o outro. Mas, de qualquer maneira, é um sinal de alerta pro Lions. O clima tá bom, o time tá ganhando, o time está fazendo grandes campanhas. O Dan Campbell conseguiu colocar todo mundo na mesma vibração e para impulsionar o Lions à frente, ganhou o jogo de playoff. Agora é hora de dar o próximo passo e questões como essas podem atrapalhar. Então, não é que você tem que ser disciplina estritamente militar, a pessoa não pode ter o mínimo de personalidade e tal, mas ela tem que ter a noção do que ela pode fazer fora de campo pode prejudicar o time dentro dele. Óbvio que ele não é uma peça tão considerável aí, no elenco do Lions, mas algo nessa sintonia fina pode atrapalhar todo o vestiário. Não é, talvez ainda, mas existe muita esperança em relação, abraço Batata, ao potencial dele como segundo recebedor ali do lado do Amon-Ra. E o dia que ele tá atacado, que ele pega mesmo pra receber bola no fundo, em velocidade, ele é diferente, o moleque é muito bom. Só que ele tá correndo o risco da 3ª suspensão em 2 anos, velho. Uma por aposta, uma por doping e a próxima por porte ilegal de arma. Porque isso fere... A aposta eu isento ele. A aposta não, e a aposta dele nem foi em NFL, né? Por isso que ele tomou só 4 jogos. Porque ele apostou em NBA, eu acho, em college, mas dentro do CT que não podia. Se não me engano, o caso dele foi esse. Ele usou aplicativo de aposta nas facilities do time. A gente deu o benefício da dúvida quando a gente viu a notícia. Só que como vão se repetindo as polêmicas, a gente começa a ficar com o pé atrás. Pô, esse moleque não tem nada na cabeça. Então, e aí, Tico, tem duas questões bem sensíveis nesse tipo de coisa, né? Ele, pessoalmente, né, o tanto que ele prejudica o time estando de fora e tal, e o potencial de rachar um vestiário, né? De repente, o Lions resolve mandá-lo embora. Aí melindra meio time, os parça dele, e aí é isso aqui, ó, você perdeu o vestiário. Pois é, a cultura é boa, mas tá precisando sentar esse menino pra bater um papinho. Aquele papinho maneiro, né, meu filho? Você não é mais mulher. Deve ser difícil, hein? Com o Dan Campbell, esse papinho aí, ó, imagina. Nossa, já pensou, cara? Entrar tremendo, hein? Bom, de treta é isso. Vamos olhar pra semana 10, vamos ver o que vem por aí.
Ai, meu Deus, passou metade da temporada. Bora pro palpite, Cetra. Os times de bye, os times de folga nessa semana 10 são Browns, Packers, Raiders e Seahawks. Mas vamos só uma correção, Ticas. O Browns tá de férias até 2026. É verdade, né? Agora é bye. Raiders também. Bye direto, os dois. Rodada começa na quinta-feira com um jogaraço, Ravens e Bengals, Thursday Night Football. Quem leva, olha? Então, eu tô com o coração apertado porque dividido entre o grande pauteiro e dono do meu coração e desse NFL, etc. Seja imparcial. Que é o senhor e o meu filho, né? Obviamente. Mas assim, só por conta das falhas da defesa do Ravens, com um cara que pode explorar, eu acho que o Bengals é favorito do meu coração. Eu vou de Ravens junto do Luiz Vitorino, que tá comentando aqui no chat. Não conheço bem, mas deu o seu palpite aqui de Ravens. Domingão, tem jogo de manhã, hein? Só que agora uma hora mais tarde. 11h30 da manhã tem um jogaço, um clássico. Um brinde ao torcedor alemão que se dedica à NFL. Um maravilhoso... Uma punição, né? Panthers e Giants. Direto de... É Munique esse ano, né? Munique. A Munique vai presenciar um empate. Tem que ter, né? O empate da rodada. O empate da rodada. Olha, eu acho que eu tô no hype. Eu vou de Panthers. Desculpa, eu vou de Panthers. Meu Deus. É óbvio que o nosso Luiz Vitorino Magal vai de Giants também. Mas eu vou de Panthers. Eu acho que essa esperancinha que o Bryce Young tá provendo aí vai levar. E o Daniel Jones já era. Tô de Panthers, pra alegria do nosso Andros. É bom que ele fica feliz. Ele fica feliz lá no grupo. Me dá um abraço. 3 horas da tarde, rodada cheia. Bears e Patriots. Então, eu acho que o Patriots ainda é pior do que o Bears, mas o Bears se mostrou muito alucinado na última rodada. Eu não gostei nem um pouquinho da atitude do Caleb Williams diante do Cardinals. Então, eu acho que vai dar Patriots. Eu tô de Bears junto do nosso Magal. Eu acho que é mais time, mesmo jogando mal. É mais time, vai levar. Bucks e 49ers, bom jogo. É um bom jogo também, precisa ver se vai voltar o McCaffrey. Eu acho que vai voltar o McCaffrey, então eu acho que é o único jogo que ele vai conseguir jogar inteiro essa temporada, então dá 49ers. 49ers vem do bye, mas eu vou de Buccaneers. Eu acho que se perder vai ficar muito complicado ir atrás do Falcons na divisão. Eu vou de Bucks. O Magal vai de 49ers. Obviamente, né, por pressões familiares, e para não dormir no sofá. Faz parte, acontece. Na sequência, Chiefs e Broncos. Aí não tem mistério. Então, o Broncos é limitado demais para poder cometer esse crime. Embora eu torça para que ele cometa esse crime, mas vai dar Chiefs. Também torço e lembra que todo ano tem um joguinho que o Chiefs entrega para um rival de divisão que tá jogando pior. Mas, como eu disse lá, eu não aposto mais no Patriots e não aposto mais contra o Chiefs. Vou de Chiefs junto do nosso Magal também. Vai de Chiefs, como diz ele, Chiefs ladrões. Vamos de Chiefs ladrão de novo. Colts e Bills. Eu acho que o Bills é um time muito melhor do que o Colts para poder ser pelo menos um jogo equilibrado. Então vai dar Bills. Bills sem muito mistério. Cadê o palpite do Magal? Tá chegando. Acho que pode palpitar por ele. Ele vai de Bills mesmo. Ó, Bills, chegou. Commanders e Steelers. Cara, jogo bom, hein? Esse jogo é bom, ainda mais que o Steelers está apostando nessa temporada. Mas o Commanders, pra mim, todo o hype da alegria do J.D. Daniels. Eu vou de Commanders também. Vamos ver o nosso Magal, se ele vai ser clubista de divisão ou se ele vai... Não, foi de Commanders. Fez a moral com o cunhado, bora de Commanders todo mundo. Todo mundo no hype de J.D. Daniels. Jaguars e Vikings. Olha, nesse eu vou surpreender. Vai dar Jaguars porque vai virar o Sanda do Velho Testamento. Dessa vez a defesa não vai conseguir segurar. Contra esse Jaguars, cara, eu não consigo confiar, não. Eu acho que o palpite mais normal aí é vitória do Vikings. Saints e Falcons. Pois é. Então, não precisa nem entrar em campo. O Falcons vai atropelar o Saints. Falcons também. Pezinho nas costas. E o nosso Magal foi de Vikings. Sanda neles. Já aproveita e manda aí o do Saints e Falcons. Falcons também, óbvio. Tamo junto.
Segundo horário, 6h05, um jogo só, Chargers e Titans. Jesus, Maria, José, os Camelo e o Jim Harbaugh, tudo junto. Vou ter que ver esse jogo, né? Que em alguma hora ele vai estar sozinho na tela. Eu acho que vai ser da Chargers. Chargers, né? Jogo feio, mas o Chargers garantido. Nosso Magal também vai de Chargers. Aí na segunda janela, 6h25, na segunda janela, no segundo horário da segunda janela, na verdade. Cardinals e Jets, joguinho interessante, hein? Muito bom, e eu acho que o Cardinals está mais consistente que o Jets, que não é isso tudo e ganhou uma na sorte. Eu acho que eu vou de Cardinals também, tem o fator casa, tá jogando melhor, e eu acho que a vitória contra o Texans foi fora da curva, foi só aquele último respiro para decretar o fim da temporada do Jets. Nosso Magal também vai de Cardinals. Cowboys e Eagles, esse tá fácil também. Esse tá mole, aliás, se o Sirianni não atrapalhar, Jalen Hurts ganha esse jogo sozinho. Também vou de Eagles, sem mistério, sem surpresa, sem dificuldade. Magal também vai de Eagles. Sunday Night Football. Outro jogo, vamos ver, né? Promete ser bom, no papel é bom, mas aí depende do que vai ser desse Texans. Texans e Lions. Eu acho que vai dar Lions até com uma certa facilidade, porque o Texans me parece baleado o suficiente para poder facilitar esse jogo. O CJ Stroud não tem mostrado a mesma versatilidade de lidar com essas contusões como ele fez no ano passado. O Tank Dell não tá dando conta, não. Eu não sou muito fã desse hype do Detroit Lions, mas esse aí não tem como, vai dar Lions, né? Nosso Magal foi de Lions também. E o Monday Night Football para encerrar essa rodada, olha, Rams e Dolphins. Ao enterrar as esperanças do Rams lá em Los Angeles, vai dar Dolphins, obviamente. Tem como não, né? Batendo essa bola aí, a defesa do Rams tá cada semana melhor. Eu vou de Rams, eu acho que o Dolphins dá tchau, bye pra temporada, perdendo pro Rams em Los Angeles. E o nosso Magal foi de Dolfão, fazendo a média, a distância, com seu cunhado. Não tem jeito, ele é um fazedor de média. Ele aposta no Commanders por causa do cunhado, aposta no 49ers por causa da esposa e aposta no Dolphins por causa do outro cunhado. Tá certo ele, né? Família em primeiro lugar. Tá vendo? Já tem 4 palpites fechados já aí. Pois é, não precisa nem esperar ele responder aqui no chat, você já manda imediato que você já sabe qual que vai ser. Olha, aquele abraço, meu querido. Valeu pela companhia. Vamos ver se na semana que vem o Magal volta da suspensão. E aí, palpite para saber quem leva a eleição americana? Então, eu acho que perde o eleitor, perde o povo e perde toda a América Latina e o mundo inteiro, porque é direita ou mais direita. Então, não tem vencedor, só perdedores na eleição americana, que só vai sair daqui o resultado daqui a 20 dias, mais ou menos. E, por favor, se juntem a mim na torcida. Ó, vocês que reclamam que eu fico ausente nos jogos do Dolphins, é Monday Night. Dessa vez eu vou conseguir ver na televisão e comentar. Se você quiser saber meus comentários todos sãos e realmente no tom, acessem aí o apoia.se/NFL, etc. Seja nosso apoiador e faça parte da NFL diretoria para poder você escutar esses comentários. Depois você sai, mês que vem você sai, mas apoia só para poder escutar segunda-feira. Gente, melhor grupo de NFL do Brasil, tá? Só pessoas de alto garbo, elegância e gabarito, comentários maravilhosos sobre temas diversos, o NFL, etc. Diretoria é um show, tá? Notícias em primeira mão, repetidas em segunda mão e terceira mão também. Tá, tem o girão de notícias lá 3 vezes por manchete, é demais. Não é o Eduardo Girão, é um girão mesmo. O vídeo do Jason Kelce tampando o celular do menino no chão ali foi 18 vezes que rolou. Não tem problema. A gente começa no Instagram e vai terminar só lá 5 dias depois. Aliás, você viu que ele pediu desculpa? Desculpa por ter reagido a um bully? Ah, pelo amor de Deus, né? Não, ele reagiu pouco, pô. A ESPN está tirando o brilho do nosso gordola. Pois é. Ainda mais que ele tava com os firras na mão, pô. Pois é, não, levando um pack de latinha de cerveja só com o dedinho. Só com o dedinho e com as esfirras na mão, pô. Foi um Pelo fantástico. amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Meus amigos, esse tipo de assunto que rola lá, tá? Faça parte você também, apoia.se/NFL, etc. No mais, muito obrigado a você que chegou até aqui, você que faz questão de deixar o seu like e comentar na nossa live. Semana que vem estaremos de volta. Talvez com o Magal de volta. Um abraço e valeu! Beijo!